Olá, amigos. Vamos à nossa jornada de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 16 de janeiro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Te peço para se inscrever gratuitamente aqui no meu canal, caso ainda não tenha feito isto. Procedimento simples: canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. Passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, vai aparecer a opção para você clicar e se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo essa opção para você, na parte inferior aí do vídeo, ou minimizando o vídeo, vai ter aí um botão para se inscrever gratuitamente no meu canal. E para que você possa, no seu celular, receber todas as recomendações, celular ou desktop, receber todas as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, além disso, informações relevantes, carteiras de ações, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Seguindo aqui então para a análise de hoje, que eu vou falar sobre o Bovespa, futuros mini índice mini dólar aqui, e depois eu venho para as ações falando de PTR4, Vale 3, Pomo 4, MRV3, BBSE3, CCRO3, PECAR4, BBDC4 e BBAS3. Começando aqui pelo Ibov, estabilidade mais 0,16%, ainda tem alguns ativos que para sair do leilão de fechamento, então alguns pode alterar um pouco essa variação, mas enfim, uma leve alta por enquanto para o Ibovespa, estabilidade. Dentro de um movimento de queda, contra um movimento de alta, superação da máxima do pregão de hoje aumenta a chance de subida, mas já vai dando indícios de enfraquecimento para o Ibovespa, que aumenta justamente a chance do gráfico semanal de se ter um processo de correção, seja de forma lateral ou mesmo de um movimento de baixa. Lembrando, eu comentei na análise de fechamento da semana passada que um dos primeiros indícios, né, que geralmente acontece, não trazer isso como uma regra, mas os bancos, quando geram a sinalização um pouco maior para baixo, via gráfico semanal principalmente, traz também um indício que o índice e, logicamente, outros ativos tendem a vir a fazer algo nesse sentido. Não todos os ativos. Enfim, tanto que a gente está buscando aí algumas operações na ponta compradora, enfim, para aquele que se encaixa dentro da minha metodologia. Mas seguindo aqui adiante, para trazer um sinal mais negativo de curto prazo para o Ibovespa, teria que acontecer isso aqui: perda da mínima desse fundo ascendente, perda dos 114.952, que aumentaria a probabilidade de se ter um movimento para baixo, porque seria uma tendência de baixa de curto prazo. Nesse momento a tendência está indefinida. Topinho abaixo do topo anterior, tem esse fundo aqui ascendente, enfim, retoma a tendência de alta se superar essa máxima aqui de 117.705. Futuros, gráfico de 60 minutos no mini índice. Lembre-se, se essa análise estiver sendo útil para você de alguma forma, ou agora ou no decorrer dela, dê um like, dê um joinha, agradeço de imediato a sua valiosa audiência. Mini índice pancada para baixo nesse candle aqui, mas está tentando se recuperar dentro de um movimento de subida. Um cenário que aqui por enquanto ainda fica para uma tendência de baixa, mas que perde um pouco de força na tendência por ter voltado forte para cima desse patamar. Para o próximo pregão, o que seria mais interessante para se buscar operações na ponta compradora de day trade, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos? Abertura em alta e o fundo ascendente ou pivô de alta acontecer já acima dos 117.095. 117.095 seria o cenário mais interessante. Olhando aqui para o gráfico de 10 minutos, seria justamente abre aqui para cima, vem mais para cima e passa a gerar sinalizações de alta para cima de 117.095, 117.100. Aqui vai ter uma resistência, e a resistência justamente 140, por volta de 145, 150. Então, zona de resistência para o índice, e seria o mais interessante para entrada. Ou mesmo ficar aqui, vem aqui um pouquinho mais para cima, fica aqui de forma lateral, gera o pivô de alta já para cima dos 117.095. Então, seria o cenário mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora. Observe aqui, ó, que aquela região comentada já nas últimas análises, esses dois topos anteriores, vê aqui, funcionou como suporte, volta aqui para cima, bate aqui na resistência. Então, no mínimo, fundo ascendente acima de 117 mil pontos já seria algo que daria para buscar essa entrada, sabendo que tem uma resistência muito próxima ali pela frente. Melhor ainda se for acima de 117,095. Para a ponta vendedora, gera alguma abertura para baixo das médias e passa a proporcionar topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou 5 minutos. Ou seja, basicamente seria gerar um sinal de topo no G60
ou no gráfico de 30 minutos gerar algum sinal de topo aqui, voltar a fechar uma meia hora de pregão para baixo ali da média, enfim, topo descendente no gráfico de 5 minutos ou 10 minutos apoiaria mais a operação na ponta vendedora no mini índice. No gráfico do dólar está tendo um dia aqui de alta de 0,23%. Gráfico de 60 minutos, a tendência continua sendo de alta, dentro do que foi comentado na última análise. Se abrisse, viesse aqui para baixo, daria para se buscar olhar para uma operação na ponta vendedora, mas gerou sinal de alta aqui no G60 ou no G30. Foco maior em buscar a operação de compra. Fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos. Nesse momento, temos o dólar de novo fazendo um recuo como aconteceu aqui, um movimento para baixo, indo para a média. Por enquanto, como está abaixo inclusive da região de 489, que era um patamar que poderia funcionar como suporte, agora já está num processo mais de resistência, fica mais para se buscar o quê? Operação na ponta vendedora, enquanto não gerar um sinal de alta. Seria mais para venda de pivô de baixa, ou mesmo se cai um pouco mais, gera sinalização de topo descendente para baixo ali dos 489, justamente 489 esse fundo aqui anterior, ficaria mais para se buscar a operação de venda no dólar. Abriu subindo para cima dessa região aqui de 491,50 a 495, essa faixa de pontos, 494 a 495. É uma faixa grande ali de pontos, mas não é essa faixa toda. Mas, enfim, 494 a 495, abriu subindo, gerou sinalização de fundo ascendente acima desse patamar. Foco maior em compra, porque isso significaria dizer que aqui no gráfico de 60 ou mesmo no gráfico de 30 minutos a gente teria uma formação de um fundo ascendente, um retorno para cima de um patamar aqui importante, fundo ascendente já acima de 194, aumentará a probabilidade de subida, resistência lá na faixa de 201 e na sequência máxima de hoje 204,50. Indo aqui agora para as ações, a PTR4 no dia de hoje, estabilidade, menos 0,1%. Dentro de um movimento de queda, sem nenhum sinal de alta, que seria o primeiro sinal de alta, primeira sinalização de um possível movimento de subida, superação da máxima do pregão anterior, que na realidade desse pregão, a partir de amanhã, superar os 29,70. Daria para buscar essa entrada aqui, sendo um pouquinho mais ousado, sim, mais ousado quando eu falo é por estar ali no semanal testando essa média, mas ainda não se encaixa tão bem para mim, porque o candle ficou um pouco grande, proximidade da média móvel de 13 períodos é grande, a relação risco-retorno desfavorável, resistência na região dos R$30, que inclusive um gap de baixa, depois disso R$30,33 e R$30,70 seriam as resistências mais próximas para Petro. Então, por enquanto, vejo com risco maior uma entrada aqui na Petro na superação da máxima desse candle com stop aqui abaixo, é uma das alternativas, mas eu ficaria de olho na questão de uma condução de stop um pouco mais apertada, até pelo gráfico mesmo de 60 minutos. Vale 3, dia de hoje, queda de 0,52%, só confirmar aqui, já saiu do leilão, queda de 0,52%. Pregão de hoje perdeu por 1 centavo a mínima do pregão de ontem, por enquanto não vejo entrada. Alternativa de entrada, rompimento, não se encaixa muito para mim não. Por quê? Porque vai fazer entrada lá em cima, afastado da média móvel de 13. Relação risco-retorno não me parece tão interessante. Enfim, na minha avaliação seria isso. Agora, para entrar comprando, caso se escorregue um pouquinho mais para baixo, pode vir até próximo aqui dessa região de resistência aqui na faixa dos 54,33. Me interessaria mais em compra de swing trade pelo gráfico diário da Vale 3. Pomo 4 bateu no objetivo no pregão de hoje, máxima de 4,83. Dessa vez, ontem ela ficou a 1 centavo do objetivo e hoje ela ultrapassou por 1 centavo o objetivo. Então, a recomendação de compra foi encerrada na Pomo 4. Passando aqui os dados de encerramento dessa posição comprada. Lembrando, a compra ocorreu aqui neste dia, né? Um dia que dá uma pancada aí para cima. E passando os dados de encerramento, essa operação gerou um ganho de 7,35%. E isso representou um crescimento de 1,1% no capital total, essa operação da Pomo 4. Sabendo que a alocação foi em torno aí de 15% nessa operação, então gerou esse ganho de 1,1%, esse ganho de 7,35% no capital. Na operação gerou esse ganho para o capital total. Então, a operação encerrada nesse ativo, segue em tendência de alta. Para quem está comprado e resolveu manter a operação de compra, faz sentido trabalhar com stop abaixo da mínima de hoje, em 4,63. MRV3, stop reposicionado para baixo da mínima desse candle e acionou o stop da operação. Perdeu a mínima dessa
desse candle de ontem e acionou o stop dessa operação. Então, essa operação da BBSE3 proporcionou uma perda de 1,47%, representando uma redução de 0,37% sobre o capital total. Dá para voltar a buscar uma compra no ativo? Ficou para mim no limite ali essa entrada. Daria assim, Dalton, mas gerou aqui um martelo, é uma possibilidade de buscar essa entrada aqui. Só que aqui já ficou basicamente um pouco mais apertado, assim, já não conseguiu romper ali para cima, então não deu um indício claro que agora vai romper forte para cima. Para mim não está tão claro ainda essa entrada na MRV3. Se tivesse feito isso no início do pregão, igual aconteceu com a CCR3, eu teria voltado para dentro do papel, para compra aí do ativo. BBSE3 acionou o stop da operação, perdeu a mínima aqui deste candle e acionou o stop dessa operação. Então, a saída primeiramente, eu falei de MRV3, né? Então, MRV3 gerou uma perda de 1,82% e no capital total uma redução de 0,3%. O valor que eu mencionei de perda da operação dessa que eu estou comentando agora, BBSE3, essa perda de 1,47% e uma redução de 0,37% do capital total, que também foi um stop parcial da operação, gerou ali uma perda de 0,37% e a BBSE3. Então ela acionou o stop cheio, o stop inicial que tinha sido estabelecido e saímos aí dessa posição da ação. Então 0,37% a perda e essa aqui foi parcial da MRV3, 0,3% sobre o capital total. Outro ativo, CCRO3. Em encerramento da posição comprada, quando ela perdeu a mínima do pregão de ontem, dentro do que eu tinha falado, o stop tinha sido reposicionado aqui e a ação acionou a saída e dentro do que eu falei, inclusive no radar do mercado, caso gere a saída e depois proporcione alguma sinalização de alta no gráfico de 60 minutos, eu vou buscar uma entrada. E aí isso aconteceu, eu recomendei a compra do ativo nessa operação de máxima, gerou uma entrada, veio aqui para cima, gerou essa pancada para baixo, o stop já foi reposicionado aqui para baixo, o stop que estava aqui já veio para cá e agora terminou o pregão gerando uma nova sinalização de subida. Vamos ver se ela consegue evoluir aí para cima. Então, só um detalhe importante. Para quem estava posicionado na compra, na abertura desse pregão já estava comprado no CCR3. Saiu aqui e vendeu a ação, encerrando a posição de compra do pregão anterior. Então, entrou de novo comprando, significa dizer que você fez em termos de imposto, gerou ali um day trade de venda aqui na faixa por volta dos 18,50 e uma recompra do ativo por volta dos 74, né, na faixa de 18,74. Então, ou seja, foram um day trade na ponta de perda, com prejuízo, mas agora segue ainda, é como se por um mercado seguisse comprado no papel. Você só fez um day trade ali de venda no ativo, em termos de cálculo aí de imposto. Então, teria sido uma operação de day trade. Então, de maneira geral, passando os dados dessa nova entrada da CCR3, temos entrada por volta dos 18,74, fechou em 18,78, stop em R$ 18,41, que subiu já para 18,56. Objetivo na faixa dos 19,36, risco de 1,76%, alocando 17% do capital total nessa operação. PECAR 4, recomendação de compra no pregão de hoje na superação da máxima do pregão anterior. Então, essa compra foi executada na superação dos 90,14. Stop dessa operação coloquei basicamente na volatilidade, em R$ 88,03. Isso é um risco em torno de 2,35%. Volatilidade é a oscilação média do ativo, pelo menos aqui nos últimos 10 pregões. Então, essa foi aí o stop, tamanho do stop. E o objetivo lá na faixa dos 94,39, alocando 21% do capital total nessa operação da PECAR 4. Então, são esses ativos aí que a gente está posicionado nesse momento, CCR3 e PECAR 4. Na sequência, falar aqui de BBDC4. Lembrando só em relação a PECAR4, ainda segue dentro do movimento de subida no gráfico semanal, que reverteu ali a tendência, que era uma tendência de baixo no gráfico semanal. Ativo, a gente já tinha feito uma tentativa aqui de compra, ela chegou a andar, perdeu força, quando gerou esse candle, reposicionou o stop, saiu no 0 a 0, que seria inclusive saída de perda, e agora entrada na ponta compradora novamente, tentando pegar a continuidade do movimento de subida no gráfico semanal. Enfim, o viés mais positivo que ela tem nesse momento. Então, entrar na ponta compradora em PECAR4. E falando sobre a questão dos resultados, né, por exemplo, o que eu mencionei ontem, né, pode ter uma sequência de peso? Pode ter uma sequência de peso. Hoje teve um ganho e 3 perdas. Pelo menos 3 realizações de perdas.
E o interessante é o seguinte, se eu pego aqui o ganho e somo com as perdas, ainda fica um resultado positivo. É aquela questão da relação risco-retorno. Na hora que dá certo, tentar gerar uma melhor relação risco-retorno, ganhar mais quando dá certo. E quando dá errado, tentar perder menos o possível. Depois, então, vamos para BBDC4, pregão de hoje, alta de 1,43%. Depois de uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pregões consecutivos de máximas descendentes no gráfico diário, em cima da região de suporte que ela fechou uma vez abaixo, ela supera a máxima do pregão anterior. Seria uma alternativa de tentar pegar um movimento de subida? Seria uma alternativa, está em cima do suporte, uma compra. Me deixa desconfortável na questão, primeiramente, na média móvel de 3 períodos, de ter uma perspectiva mais clara de que tende a subir, e olhar também para o gráfico semanal também me deixa desconfortável por já estar dentro de um movimento de queda no gráfico semanal. Então, é uma compra que eu vejo com risco um pouco maior. Stop ficaria aqui em 33,86 para quem entrou comprando, com um candle até razoavelmente grande para a entrada. Já bateu na resistência e deu respeitado na primeira resistência dos 34,76. Então, seria o primeiro nível de resistência para BBDC4. Para quem resolveu realmente abrir essa compra ou está comprando aí BBDC4, ficar atento, que depois do pregão, por exemplo, de segunda-feira, sexta e segunda, reposicionaria o stop para baixo da mínima da segunda-feira, ou seja, deixaria desenrolar pelo menos mais 2 pregões para fazer qualquer tipo de mudança de stop na operação em cima de BBDC4. Outro ativo do mesmo setor, nos bancos, que pode trazer algo parecido por estar em cima também de uma região de suporte, e através da superação da máxima no pregão anterior para compra, só que também com uma perspectiva semelhante à do BBDC4, mais negativa de ter feito já está dentro de um movimento de baixo no gráfico semanal sem tanta perspectiva para cima, é a BBAS3, né? Fechou hoje o pregão com alta de 0,45%, a possibilidade de entrada e superação dos 49,78 com stop aí mais curto, e uma entrada nos 49,79 com stop ali na casa dos 48,80 e 49 e 49,79 para stop em 48,84 seria uma das alternativas de entrada de compra de sinal de alta em cima do patamar de suporte, mas sem ter um cenário tão alinhado para cima por conta lá do movimento de baixo do gráfico semanal. Essa então seria a alternativa de entrada em BBAS3 e BBDC4 já teria acionado essa entrada de tentar pegar um próximo movimento de subida após um longo movimento de queda em cima de um patamar de suporte. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.